Se inscreva-se no Mistérios do Sertão 54, curta, comente e compartilhe. Aqui você encontra histórias reais, lendas e os enigmas mais profundos do Nordeste brasileiro. No vídeo de hoje, vamos até o sertão da Paraíba, na antiga e tranquila cidade de Cabaceiras, conhecida como a Hollywood nordestina, onde o sol parece nunca ir embora e as pedras gigantes guardam segredos que muitos preferem não mencionar. Entre essas formações rochosas, existe um lugar que os moradores chamam de Vale dos Lamentos, um trecho isolado próximo ao lajedo de Pai Mateus, famoso por sua beleza, mas também pelo medo que causa quando o assunto é o que acontece ali, durante as madrugadas mais silenciosas. Pouca gente fala sobre isso abertamente, mas quem vive na região sabe que algo estranho circula por aquelas pedras antigas, algo que não pertence ao mundo comum. Tudo começou com relatos antigos, muito antes de a região virar ponto turístico. Os moradores afirmavam que durante a noite era possível ouvir choros vindos das pedras, como se vozes de pessoas perdidas ecoassem no vento quente do sertão. A princípio, parecia ser apenas mais uma história repassada pelos antigos, talvez criada para afastar crianças curiosas. Mas com o tempo, esses relatos passaram a ganhar consistência. As vozes eram sempre as mesmas. Lamentos longos, arrastados, que surgiam do nada e desapareciam, sem deixar qualquer rastro. Mas a história que marcou Cabaceiras aconteceu no ano 2001, envolvendo uma professora chamada Verônica, que havia se mudado para a cidade havia pouco tempo. Ela era apaixonada pela paisagem local e costumava caminhar pelas trilhas próximas do lajedo ao final da tarde, quando o sol baixava e o céu ficava alaranjado. Era sua forma de relaxar depois de um dia intenso na escola. Amigos e colegas avisaram para que ela não se aproximasse do Vale dos Lamentos após o pôr do sol, mas Verônica não acreditava em histórias sobrenaturais. Sempre dizia que o sertão era cheio de mitos e que as pessoas acabavam vendo mistério onde havia apenas silêncio. No entanto, tudo mudou em uma tarde nublada, quando Verônica decidiu estender sua caminhada um pouco além do habitual. O céu estava carregado e a luz parecia mais fraca do que o normal. A professora seguiu por um trecho de pedras arredondadas, até chegar a uma espécie de corredor natural, formado por blocos gigantes. O vento soprava quente, mas ao cruzar o corredor, ela sentiu um frio inexplicável percorrendo sua pele. Continuou caminhando, até perceber algo estranho. O som dos próprios passos não ecoava mais. Era como se o ambiente tivesse engolido completamente qualquer ruído. Ela olhou ao redor, e tudo estava imóvel. Nenhum pássaro, nenhum inseto, nenhum som, apenas um silêncio profundo, quase sufocante. Verônica deu mais alguns passos e ouviu, pela primeira vez, um choro distante. Era tão sutil que ela pensou ter imaginado, mas então veio outro, mais longo, mais desesperado. Parecia a voz de uma mulher clamando por ajuda. Ela congelou. O choro parecia vir de dentro das pedras, não de alguém escondido ali. Verônica chamou, perguntou se alguém estava ferido, mas não houve resposta. Apenas mais lamentos ecoando, dessa vez tão próximos, que pareciam estar ao lado dela. Sem hesitar, ela virou e correu de volta pelo corredor de pedras. Durante a fuga, ouviu passos atrás de si, mas não ousou olhar. O vento ficou mais frio e começava a pressionar seus ouvidos, como se algo estivesse sussurrando seu nome. Quando finalmente alcançou a estrada de terra, o som cessou completamente. Ao chegar à cidade, ela contou o ocorrido a alguns moradores mais velhos. O semblante deles mudou imediatamente. Um senhor chamado José Bento, conhecido por ter vivido ali desde criança, a aconselhou a nunca mais entrar no Vale dos Lamentos naquela hora. Segundo ele, muitas pessoas já tinham ouvido as mesmas vozes, e alguns nunca se recuperaram do susto. Ele explicou que, segundo os antigos, aquelas pedras guardavam histórias de viajantes perdidos, de tropeiros que desapareceram na região, sem deixar vestígios e até de rituais muito antigos, realizados antes mesmo de Cabaceiras existir como cidade. Ninguém sabia exatamente de onde vinham os sons, mas todos concordavam que não eram humanos. Verônica tentou seguir a vida normalmente, mas algo havia mudado. Nas semanas seguintes, começou a ter pesadelos constantes. Sonhava com as pedras se movendo, formando rostos distorcidos. Sonhava com mãos surgindo das fendas e tentando erastalar para dentro. E pior ainda, durante as noites silenciosas, ela começou a ouvir o mesmo choro vindo da porta de sua casa, como se algo tivesse seguido seus passos desde o lajedo. Às vezes, o som parecia estar logo atrás da janela. Outras vezes, parecia ecoar dentro dos próprios pensamentos dela. O medo começou a se tornar insuportável. Um mês depois daquele dia,
Verônica decidiu que precisava enfrentar o lugar novamente. Acreditando que talvez fosse apenas uma impressão psicológica, ela não contou a ninguém, mas retornou ao lajedo numa tarde quente de domingo. Chegou pouco antes do pôr do sol, determinada a provar para si mesma que nada daquilo era real. Caminhou lentamente pelo mesmo percurso, observando cada pedra, tentando encontrar alguma explicação racional para os sons que ouvira. Mas quando chegou ao corredor onde tudo havia começado, o silêncio voltou. O ar ficou pesado, e uma sensação de déjà vu tomou conta dela. Verônica respirou fundo e avançou. Foi então que ouviu novamente o choro. Dessa vez, não distante, mas atrás dela. A professora se virou lentamente e viu algo que jamais conseguiu explicar com clareza. Ela a descreveu como uma figura formada por sombra, sem corpo definido, mas com contornos semelhantes aos de uma pessoa curvada, como se estivesse sofrendo. A figura estava parada entre as pedras, e seu lamento parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo. Verônica tentou se mover, mas suas pernas travaram. A figura deu um passo na direção dela, arrastando consigo uma escuridão que parecia apagar a luz ao redor. A professora fechou os olhos e, num impulso de desespero, correu. Não olhou para trás, não pensou em nada além de escapar. Quando finalmente alcançou a estrada e viu a luz forte do sol desaparecendo no horizonte, sentiu como se uma barreira invisível tivesse sido cruzada. O choro cessou. A temperatura voltou ao normal. Ela caiu de joelhos, quase desmaiando. Verônica nunca mais voltou ao lajedo. Pouco tempo depois, pediu transferência e deixou Cabaceiras. Alguns moradores dizem que ela saiu traumatizada, outros afirmam que ela ainda é vista às vezes na região, caminhando rapidamente e sempre olhando para trás. O que ninguém consegue evitar é comentar que, após esse acontecimento, os relatos aumentaram. Muitas pessoas começaram a ouvir lamentos durante a madrugada, especialmente nos períodos de lua cheia. Visitantes dizem que ao percorrer o lajedo à noite, a sensação de ser observado é constante. Alguns juram ter visto silhuetas se movendo entre as pedras quando o vento passa. Outros dizem que ouviram vozes chamando pelo nome, como se uma presença invisível o seguisse. As autoridades nunca confirmaram nada oficialmente, afirmando que o lugar é cheio de acústica natural e que o vento pode criar ilusões sonoras. Mas, para os moradores antigos, tudo está ligado a eventos que ocorreram ali há muito tempo. Falam de caravanas que desapareceram na região, de crianças perdidas que nunca foram encontradas e de antigos povos que usavam o lajedo como local sagrado. O Vale dos Lamentos seria apenas a memória viva dessas histórias, ecoando através do tempo, de uma forma que ninguém consegue compreender. Mesmo hoje, quem visita Cabaceiras costuma ser avisado para não explorar o lajedo sozinho ao entardecer. Muitos respeitam, alguns ignoram, e entre esses, alguns voltam assustados, dizendo que ouviram sons inexplicáveis. Outros simplesmente se recusam a falar sobre o que viram. É como se o lugar escolhesse quem vai ouvir seus lamentos e quem nunca vai perceber nada. A verdade é que enquanto as pedras permanecerem ali, imponentes e silenciosas, o Vale dos Lamentos continuará guardando seus mistérios, e quem passa por Cabaceiras sempre leva consigo a mesma dúvida. Será apenas o vento soprando entre as rochas? Ou algo muito mais antigo, muito mais profundo continua chorando na escuridão do sertão? Se você gosta de histórias como esta, se inscreva no Mistérios do Sertão 54, curta, comente e compartilhe. Aqui contamos os mistérios reais, as lendas mais antigas e os enigmas mais assustadores do Nordeste. Até o próximo mistério.